Pessoal, mecânica de refrigeração e combustão, aula 1, tá? Sou o professor Rafael Carvalho de Oliveira. Nós vamos iniciar a disciplina referente à quarta-feira, tá? Logo estaremos juntos de maneira presencial, né? Tudo na vida passa. E é importante usar nosso tempo ao nosso favor, né? Com bons pensamentos, né? Estudar bastante, né? Resgatar as principais deficiências encontradas ao longo do processo educativo, né? E o nosso curso, né? Ver e rever os vídeos, né? E é o seguinte, essa aula de hoje vai ser a questão da termodinâmica, porque tudo na refrigeração é uma aplicação da termodinâmica. É claro que não vai ser a termodinâmica ministrada no ensino médio, né? Vai ser aplicada à refrigeração e à combustão, tá? Nós vamos ver a questão do ar-condicionado, o fator térmico, a área que tem que ser calculada. Vou mostrar a tabela de vocês para poder ajudar, entendeu? Como é que deve ser a parte elétrica, como é que é instalado, como é que funciona um frigorífico, entre outras coisas que são relevantes para o nosso curso, tá? A aula de hoje vai ser mais uma construção de vocabulário, né? Porque nós precisamos do vocabulário para poder não ter problemas, né, na questão da interpretação. Tem um grande horizonte, né, pela frente, beleza? Então vamos lá. Revisão termodinâmica, né? A ciência termodinâmica estabelece os conceitos que explicam os fenômenos físicos, ou seja, fenômenos reversíveis, de transferência de energia térmica é calor, transferência de calor. Identifica os elementos físicos, as propriedades respectivas leis que descrevem os fenômenos térmicos. Beleza? A temperatura T é a grandeza que indica o estado térmico da substância, que por sua vez caracteriza a capacidade que a substância tem para trocar energia com outra que esteja em contato, né? Se você tem dois corpos, né, com diferente temperatura, vai existir uma troca, né? Quando você, por exemplo, você coloca uma comida quente em cima da pia, por exemplo, o que acontece com isso? Com o tempo ela vai esfriar, né? Mas fisicamente ela fez o que? Ela trocou calor, né? O quente se trocou calor com a temperatura ambiente, né? Ficou morno, ficou frio depois com o tempo, tá certo? E sobre a questão da temperatura, né? Nós conhecemos que são 3 estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso, né? O sólido você tem a questão que as moléculas estão juntas, né? Conhecido como coesão molecular. Coesão molecular significa estar junto. Quando as moléculas estão juntas, né? Elas estão no sólido. Depois começa a separar, fica líquido. Quando cada um vai para o seu lado, ela está o quê? Gasoso, né? Quando famoso bordão, nós estamos juntos, né? Estamos juntos, né? Aquele TMJ significa que nós estamos sólidos, tá? Estado sólido. A pressão é uma força normal perpendicular à superfície exercida por um fluido por unidade de área. Existe também a pressão absoluta, quando a pressão da substância é medida juntamente com a pressão atmosférica, tá? A substância significa, substância pode ser um ouro, pode ser uma prata, pode ser uma água, um alumínio, o cobre, o que for. Essas coisas derivadas, que é porta de alumínio, porta de ferro, isso é corpo. Tá? Corpo e substância são situações bem diferentes. Lembra da substância como a amplitude dessa quantidade é influenciada pelo processo realizado. O método como calor é adicionado ou retirado também caracterizado pelo calor específico a volume constante, né? Calor específico é a capacidade que a substância tem para poder elevar 1 grau Celsius. Certo? A quantidade de calor que transmite ao corpo, mas o calor específico é a substância, areia, água e afins. Aí você tem o CV, que é o calor específico de volume constante, e o calor específico de pressão constante, CP. Então aqui tem um estado de desordem, né, que nós chamamos de entropia. Entropia, apesar de ser uma propriedade mais fundamentais e amplamente utilizada na termodinâmica em sistemas de refrigeração, não tem grande relevo, ou seja, não tem grande importância, mas está fundamentalmente associado a uma grandeza e desordem interna da substância, né, que fisicamente é definido pela quantidade de calor pela sua temperatura. Na grande maioria dos sistemas de aquecimento e refrigeração, utiliza o estado de fase da substância, do seu estado líquido ou gasoso, para caracterizar o funcionamento
dos sistemas, certo? Nós vamos ver isso em detalhe quando vamos estudar a questão do ciclo básico da refrigeração. Isso todo mundo tem que saber, tá? Mas fique sossegado, na sua devida hora a gente começa a pancar aí. A lei zero da termodinâmica postula que dois sistemas de equilíbrio térmico com o terceiro estão em equilíbrio térmico entre si, né? Como você disse, se tem um corpo quente e frio, o corpo quente vai ceder calor para o mais frio, ele vai o quê? Chegar a um ponto que os dois vão ficar o quê? Em equilíbrio. Pode haver equilíbrio térmico sem haver equilíbrio termodinâmico. Para haver equilíbrio termodinâmico tem que existir as seguintes condições: equilíbrio mecânico, que é força e movimento, equilíbrio químico e não haver troca de materiais. Quando são misturadas diferentes massas, a temperatura varia inversamente com as massas, ou seja, menor varia com a mais temperatura, de modo que os produtos, a quantidade, né, Q1 e Q2, porque quanto maior a massa, maior a quantidade de calor. Tá? E se tem um calor 1 do corpo 1 e do calor 2, os calores iguais tendem a formar o quê? O equilíbrio térmico. A grandeza calculada é o quê? Quantidade de calor de um corpo é calor específico, massa, vezes variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Em que C é a constante proporcionalidade definida de calor específico. Né? Como eu disse agora há pouco, o calor específico de uma substância é aquela propriedade de elevar 1 grau Celsius. Né? Um grande exemplo, você está na praia durante o dia, a areia está quente e a água está fria. E à noite acontece ao contrário, a água está quente e a areia está fria. Então podemos considerar que um corpo tem a capacidade térmica, né, ou calorífica, que é C, capacidade térmica, é igual massa vezes o calor específico. Tá? A quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Mas também capacidade térmica é razão entre a quantidade de calor por variação de temperatura. Aqui tem o trabalho de para casa, tá? Responda. Explique o conceito de pressão. Explique o conceito de pressão, tá? O que diz a lei zero da termodinâmica? O que diz a quantidade de calor? Explique o que é capacidade térmica.